Olá, sejam bem-vindos a essa edição do Psicopedagogia em Foco, um programa construído a muitas mãos e que hoje ele tem um episódio especial porque celebra os 45 anos da ABPP, da Associação Brasileira de Psicopedagogia. E hoje nós vamos revisitar com muita alegria, para mim, inclusive, especialmente, um patrimônio científico da nossa área, a revista Psicopedagogia. Eu digo que é uma alegria porque eu sou uma entusiasta do trabalho das pessoas que são nossas convidadas hoje, que já já eu vou apresentar para vocês. Hoje nós vamos revisitar a trajetória de um dos patrimônios científicos da nossa área, a revista Psicopedagogia. E celebramos também os 45 anos da BPP, que é a mantenedora desse periódico que há 43 anos consecutivos registra conhecimento, pesquisa e a prática psicopedagógica. Para contar essa história, nós trazemos hoje as pessoas que lideraram e que ainda lideram a revista Psicopedagogia, tendo como foco manter a robustez, a atualização e a qualidade do trabalho empenhado. Eu agradeço muito a presença e dou as boas-vindas para Leda Maria Codesso Baroni, que é a fundadora do boletim que deu origem a essa revista. Eu agradeço e dou as boas-vindas a Maria Irene Maluf, que foi a editora executiva entre 2003 e 2016. A Débora Silva de Castro Pereira, a diretora executiva entre 2017 e 2019, e a Luciana Barros de Almeida, que é a editora executiva entre 2020 e 2025. Nós vamos iniciar trazendo nossa trajetória, que é o mesmo que dizer da própria história da psicopedagogia no Brasil. Eu vou chamar para dar início à nossa apresentação a Leda Maria Codesso Baroni, que foi a fundadora do boletim que deu origem à revista Psicopedagogia. A Leda Maria, ela é psicopedagoga, conselheira vitalícia da BPP, mestra e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, psicanalista, membro do Conselho Editorial da revista Psicanálise, membro da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e autora do livro De Ler ao Desejo de Ler, da editora Vozes. Leda, é uma honra ter a sua participação especial nesse episódio. Nós vamos voltar lá nos tempos idos de 1982, na época em que a BPP se iniciava. E existia naquela época um desejo muito grande de registrar, de compartilhar e de organizar um conhecimento que estava surgindo no Brasil, a psicopedagogia. Então, Leda, eu pergunto, como nasceu para vocês a ideia do boletim? Boa noite, eu agradeço o convite, para participar desse podcast e queria dizer o seguinte, que falar da criação do boletim, que na ocasião chamava Boletim da Associação Estadual de Psicopedagogos de São Paulo, é necessário lembrar da criação da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Quando eu terminava o meu mestrado e lecionava
a disciplina Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, em uma faculdade de psicologia, eu me senti inclinada a trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem, porque eu dava aula de um assunto que eu não tinha vivência. Então, eu procurei o curso de psicopedagogia do SEDES e entrei na primeira turma. A experiência no SEDES logo me despertou a necessidade de pensar coletivamente a respeito dessa nova profissão que eu estava abraçando. Então, o que eu fiz? Eu convidei as minhas colegas do meu ano e as do ano seguinte, que era, por enquanto, só tinha duas turmas, né, para formar então essa associação. E o que a gente pretendia fazer, né, era formar uma associação que pudesse pensar a formação do psicopedagogo, o perfil desse profissional, os conhecimentos necessários para a sua atuação. E, nesse sentido, a criação do boletim era uma necessidade, né? Porque o objetivo da associação era uma associação cultural e, ao mesmo tempo, científica que pretendia pensar, né, na formação desse profissional. Quando nós começamos ainda no SEDES, o grupo se reunia para discutir as questões teóricas e os fundamentos da prática da psicopedagogia. Num dado momento dessas reuniões, eu pensei que fosse importante pedir que cada colega falasse sobre a sua prática. Não existia ainda alguma coisa mais formalizada do que era essa formação, né, esse profissional. Então, isso foi muito interessante porque nós ouvimos experiências diferentes, fundamentação teórica também diferente, e isso contribuiu bastante para a formação de um grupo de trabalho. Aos poucos, nós também começamos a chamar colegas de outros estados, da América Latina também, para vir dar curso, para dar conferência e para participar das atividades que nós íamos desenvolvendo. Em agosto de 1982, então, nós fundamos o Boletim da Associação Inicial, né, Estadual de Psicopedagogos de São Paulo, que hoje é a Revista Brasileira. Nosso boletim tinha como objetivo publicar trabalhos teóricos e práticos sobre a psicopedagogia, além de servir de espaço para debate e divulgação de trabalhos e as atividades desenvolvidas pela nossa associação. O primeiro número do boletim teve como tema a psicopedagogia em questão e contou com artigos de Nária Ruiz Silveira, de Heloísa Quadros Fagali, de Jorge Visca, entre outros. A direção da revista estava a cargo, nesse momento, de Matilde Arancíbia de Castro. Era uma colega nossa chilena que contribuiu bastante no começo da associação. E eu, Beatriz e Edith fazíamos parte do conselho editorial. Em 1984, fizemos o primeiro encontro de psicopedagogos com o tema A Psicopedagogia na Realidade Brasileira, para discutir a identidade, o papel e o campo de atuação do psicopedagogo. Para esse encontro, contamos com a participação também de profissionais de vários estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo. E alguns trabalhos apresentados nesses encontros foram publicados no boletim. Então, sempre nós utilizávamos as conferências, os trabalhos apresentados nos encontros,
nos cursos que nós promovíamos para então divulgar no nosso boletim. Durante o segundo encontro, já em 86, a Associação Estadual de Psicopedagogos, sob a presidência de Edith Rubinstein, se transforma então em Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? A ABPP. Novamente, eu assumo a presidência da associação na gestão de 1987 a 1988. Nesse momento, já contávamos com seções filiadas em outros estados, como a seção do Rio Grande do Sul, a seção do Rio de Janeiro, a do Paraná, que hoje é o Núcleo Paraná Norte. Nesse momento, além dos compromissos já apresentados anteriormente, demos novo impulso aos seguintes objetivos, conforme nós proclamamos por ocasião do primeiro Congresso Brasileiro e o terceiro encontro de psicopedagogos de 88. Então, entre esses objetivos, né, seria reunir psicopedagogos e profissionais de diversas áreas que contribuíam para o conhecimento teórico e prático da psicopedagogia. Depois, divulgar tendências teóricas e práticas nas abordagens preventivas e terapêuticas. Depois, ainda um outro objetivo importante era favorecer o intercâmbio de experiências psicopedagógicas entre os diversos estados brasileiros e a criação de novas sessões. Nesse congresso, nós contamos com conferência de vários profissionais brasileiros e também de outros países, como, por exemplo, a Sara Paim, argentina, mas residente, né, na França, o Felipe Allende, do Chile, Jorge Visca e Rosa Jatim de Langer, da Argentina, e vários colegas nossos brasileiros. Outra preocupação que nos movia na ocasião foi buscar o estabelecimento da psicopedagogia como profissão que já existia de fato, mas não era reconhecida. Fizemos alguns encontros com Sara Paim de maneira a construir um documento sobre formação, fundamentação teórica e campo de atuação do psicopedagogo, o que depois da minha gestão foi bastante trabalhado na sessão, na gestão seguinte. O boletim acompanhou toda a implementação e desenvolvimento da nossa associação como órgão de divulgação dos avanços de nossos trabalhos e da produção técnico-científica da área. Tudo aquilo que nós fazíamos como encontros, eventos, cursos, nós procurávamos também publicar no boletim. Leda, hoje nós estamos aqui reunidas, cada uma de nós em um estado, né, com essa facilidade de comunicação que a informatização nos traz nos dias de hoje. Naquela época, lá nos anos 80, como foi para vocês produzir esse conhecimento? Então, como eu acabei de falar, né, a produção surgia a partir das contribuições dos nossos convidados, dos nossos colegas, que contavam a sua experiência, a fundamentação teórica que produziam, né? Então, normalmente era dessa maneira que nós recolhíamos os trabalhos para formar o nosso boletim. Hoje, quando você olha a revista e a potência que ela tem nos dias de hoje, a importância que ela tem no dia de hoje, a robustez que ela tem, o que você pensa? Olha, eu penso o seguinte, que como é uma construção coletiva, eu sempre acreditei que o boletim ia crescer e se tornar o que ela se tornou hoje, o que ela é, né? Um veículo, né, de transmissão do conhecimento da nossa área, um veículo
um periódico científico com as características que a nossa realidade demanda, né? E que ela ia crescer mesmo, eu não tinha dúvida. Acho que a gente começa pequeno e a gente cresce, né? E E como pioneira desse projeto, Leda, que recomendações você faria hoje para quem está na liderança dessa revista e precisa conduzi-la a um cenário científico cada vez mais exigente? então, olha, eu penso que uma questão muito importante é a revista inicial, assim, primeiramente está é, assentada, né, na realidade brasileira. Eu acho que não só brasileira, mas principalmente porque é uma revista brasileira. Eu acho que deve estar de acordo com a nossa realidade, levando em conta as questões, os problemas, as dificuldades que a realidade, né, e o novo tempo nos apresenta. São questões importantes que afetam, né, o nosso modo de pensar. Uma outra questão que eu acho muito importante é que, além da preocupação com a cientificidade, a revista tem que ter um papel crítico e ético muito importante. Não que isso não seja buscado pela revista, mas que me parece ser um ponto de muita importância, né? Pensar a realidade brasileira, pensar as questões importantes que a nossa realidade nos impõe, pensar de forma crítica e de forma ética. Leda, nós só temos que agradecer a sua participação. O seu trabalho, ele cultivou o fortalecimento da psicopedagogia no Brasil. E foi sobre esse terreno fértil que outras editoras puderam construir. Então, Sim. nossos agradecimentos pelo seu pioneirismo e por você hoje estar aqui conosco comemorando os 45 anos da PPP, a revista Psicopedagogia e a psicopedagogia como um todo, no lugar em que ela está. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço e agradeço aos colegas que vêm levando, né, com tanta maestria, com tanto cuidado, né, dessa revista. Irene, Luciana, Débora também, né, como executiva, né? E eu só posso agradecer a confiança e vocês terem contribuído tanto para o crescimento da nossa revista, tá bom? Muito obrigada. O tempo passou, né, de um início aí de um pioneirismo, de uma semente, o processo teve início, e aí chegou um outro momento que foi um momento de um salto científico, que foi a era da revista ser indexada e consolidada cientificamente. Para falar sobre isso, eu convido Maria Irene Maluf, que é pedagoga, especialista em educação especial, em neuropsicologia da aprendizagem e psicopedagoga. Irene, nós recebemos você com muita satisfação. O seu trabalho visionário transformou profundamente a revista e também a consolidou. Agora é com você. Quando você assume em 2003, a revista entra numa nova etapa, num novo ciclo. O que significou assumir a revista naquele momento de transformação? Que visão você tinha para o futuro? Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui. Entre uma e outras pessoas, né, que de alguma forma fizeram parte
daquilo que eu digo sempre que foi uma das melhores partes da minha vida, que é a revista. Então, eu agradeço duplamente ao convite e a presença de vocês. Olha, quando eu assumi a revista, já havia um desejo no conselho de que a revista fosse transformada. Então, não foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia que veio das outras pessoas. É um amadurecimento natural, né? E quando essas pessoas externavam esse desejo, né? Elas externavam isso de uma forma, é, claro que às vezes um pouco desalinhada. Então, foi necessário pegar, não é? Aquela ideia que era a ideia de transformar a revista em uma revista científica de uma forma realmente científica, né? Então, foi pegar aquele momento, né, e esquecer um pouco, né, de que a gente tem aquela ideia, vou usar meu tempo livre para a revista. Não, eu usava o meu tempo para a revista. Né? A revista entrou na minha vida e durante 13 anos ela teve o tempo dela, um bom tempo até, e naquele momento eu entendi a responsabilidade de alguma forma substituir tantas pessoas que vieram antes de mim e que tinham conseguido carregar o sonho da Leda Baroni até ali, né? E que eu tinha a obrigação de dar continuidade. Tanto que a primeira pessoa que eu procurei, assim que me indicaram para o cargo, foi a própria Leda Baroni. Nós fomos tomar um chazinho no shopping. Por quê? Eu achei que eu tinha que escutar dela, né, a questão do que é ser um editor de revista. Eu podia saber dos livros, podia saber de reuniões, mas eu queria saber de quem tinha estado lá antes de mim. Tá? E aí eu resolvi assumir. Assumindo essa revista, eu sabia que eu estava assumindo um desejo coletivo, um mundo de coisas novas para mim, um mundo de dificuldades, que eu estava começando uma obra realmente do chão batido e eu queria construir um arranha-céu. Então eu sabia que eu ia ter que cavar bastante, sabe? Eu sabia, eu tinha essa consciência. Não posso, por qualquer erro que eu tenha cometido, eu não posso alegar ignorância, porque eu sabia que eu tinha que fazer isso. E assumi assim acho que com aquela garra, né, que a gente tem quando a gente é muito jovem, quando a gente tem muito amor por uma coisa, e eu sempre gostei muito do trabalho editorial. E assumindo, claro que eu percebi que eu tinha que ter em volta de mim pessoas que entendessem mais do que eu, revisores, precisaria ter um editor científico, precisaria ter um conselho editorial, precisaria ter é, uma série de normas, né, científicas, e aí é que foi o primeiro senão da questão, porque norma científica hoje a gente fala, qualquer revistinha tem, né? Qualquer cita na internet tem, mas não era uma coisa tão fácil de você conversar fora do mundo acadêmico sobre normas científicas, né? E a psicopedagogia, a princípio, todas as pessoas eram como eu sou ainda hoje, especialista. Então, o mundo da academia, né, ainda não havia entrado com tanta força quanto hoje. Então, havia uma certa resistência de algumas partes em transformar a revista em algo que fosse, aspas, difícil de ler, difícil de compreender, que a gente tivesse mudando o sentido da psicopedagogia, passando a psicopedagogia de um certo olhar que ela tinha e tem para um olhar frio da ciência. E até isso se desenrolar e se mostrar que não era nada disso, se passaram muitos anos, se passaram muitos desafios e se passaram muitos dias de alegria também, graças a Deus. Você pergunta se eu imaginava que a revista ia ficar como está hoje. Eu sempre fui muito otimista, sabe?
muito otimista. Eu sempre acho que quando você faz um trabalho para o bem e você se dedica de coração, aquilo, mesmo que não dê totalmente certo, mas vai dar melhor do que se você não fizesse nada. Vai ser melhor do que se você deixasse a cargo do além, né? Então eu procurei me cercar de pessoas que podiam contribuir, podiam me ajudar, né, a construir essa revista, esse arranha-céu que eu queria ver construído, e vi. Queria ter certeza de que eu estava fazendo de uma maneira correta, e hoje eu acho que eu fiz, não como uma vaidade de dizer eu fiz, porque eu não fiz sozinha, mas eu fiz pelo meu esforço. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Quando as coisas são feitas por teu amor, por teu esforço, elas têm um valor muito grande. E por isso que a revista, para mim, eu até me emociono, é um filho que eu tive um dia e que eu vi crescer, né? Então, a gente tem assim essa paixão, né? Quando alguém fala da revista, eu já fico envolvida lá com o assunto e vou continuar estando sempre, porque ela faz parte, né, das tramas da minha alma, é bem por aí. E quanto a ver também crescer, chegar ao arranha-céu, eu só tinha uma dúvida muito grande. É que quem ia comprar a ideia, né, de abandonar uma boa parte da sua vida pessoal e profissional, porque basicamente eu fechei metade do meu consultório, um período do dia era da revista, quem ia ter essa vontade de fazer isso, como eu fiz, para ela continuar crescendo, né? Então eu fui assim, durante alguns anos eu fui sapateando, sabe, Leda? Sabe, Débora? Sapateando para, não, deixa eu ficar mais um ano que vai surgir uma pessoa, mais um ano vai surgir uma pessoa. Até que um dia surgiu uma pessoa. Surgiu uma pessoa lá em Goiânia, que me foi buscar no aeroporto, por uma razão totalmente que não tinha a ver. Eu estava visitando como presidente a Goiânia, e que eu percebi que pela garra dela e pelo muito de mim mesma, muito mais jovem que eu estava vendo, ela poderia ser essa pessoa. E lá no fundo eu pensei, não vou falar nada, porque senão ela vai se assustar. Deixa eu ficar quieta, eu vou ser amiga dela. E aí eu vou convencê-la. Foi um golpe. E aí, ao longo do tempo, né, isso aconteceu, né? Luciana se transformou em vice-presidente, depois em presidente da BPP, e com o passar do tempo, assim que foi possível, a revista foi entregue a ela. Nesse meio tempo, não era possível a Luciana fazer tudo sozinha, eu concordo. Então, a Luciana me perguntou o que que eu achava da Débora para esse trabalho. E eu tinha, assim, maior carinho pela Débora, desde o conselho, lá de trás, assim, era uma pessoa para quem eu olhava durante o conselho e eu me acalmava, sabe? Eu caí em mim. Então, Débora, muito obrigada por você ter sido essa pessoa que embalou esse bebê e levou de mim para as mãos da Luciana, e assim nós conseguimos dar esse presente, essa devolver para a BPP tudo que a BPP trouxe na nossa vida. Eu que agradeço a você, Irene. Daqui a pouco eu vou falar. Irene, desde o chazinho no shopping até a sua dedicação de vida, até a busca de outras pessoas, como é que foi para você conduzir o processo de qualificação editorial? Em 2005 veio a nota B da CAPES e a indexação da Lilacs. Em 2006, já eram 8 indexações nacionais e internacionais. Como foi conduzir esse processo? Então, é como eu estava dizendo, é assim, eu talvez eu seja um pouco obsessiva, né? Quando eu pego alguma coisa para fazer, eu faço. Se é minha responsabilidade, eu faço. Não, não fico muito preocupada com que com o que vai sobrar do lado, mas aquela obrigação eu cumpro. E eram sábados, domingos, todos os dias de manhã, eram encontros com editores, procurei pessoas que também eram editoras para me explicar algumas coisas, busquei entre as pessoas que eu conhecia quem tinha experiência nesse métier, e a gente foi
trabalhando muito, numa época em que, por incrível que pareça, era muito mais fácil indexar do que hoje. Muito mais. Tinha poucas revistas, e a qualidade que já foi desde o do primeiro dia colocada na revista Psicopedagogia, ela só trouxe sabe, só trouxe elogios, só trouxe pessoas que falavam, nossa, essa revista aqui, ah, não, deixa eu vou te ensinar, você vai não sei aonde, leva, então lá ia eu de caixas e caixas de revista, né, que tinha que levar as revistas, as cópias, ia até a USP, ia até não sei aonde, e telefonava, e voltava a telefonar, e naquele tempo não tinha celular, e não tinha e-mail, então a coisa era muito mais presencial, né? Então eu acho que pelo fato, inclusive, de ser presencial, aquela coisa do olho no olho, você conseguia mostrar para as pessoas muito mais o teu empenho, aquilo que você queria, qual era o objetivo, que não era para mim, mas era para uma profissão chamada psicopedagogia. Era para uma associação de classe que representava aquelas pessoas que trabalhavam com psicopedagogia. Profissão essa que não era e ainda não é regulamentada por lei, né? Então você tinha que ir com muita bagagem, né? E assim as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos, vamos dizer assim, a facilidade da tecnologia, mas nós temos um número enorme de revistas, então é muito mais difícil você aparecer num lugar com uma revista e dizer que ela é absolutamente diferente das demais, que ela está ocupando um espaço necessário, e acho que também hoje é muito mais complicado a gente conseguir essas indexações, porque as exigências científicas são outras, cresceram muito, né? Cresceram muito. Eu me lembro que eu fui num congresso lá em Poços de Caldas, e acreditem ou não, na perua onde eu fui para o congresso, quem estava lá? Estava justamente um dos diretores, não me lembro do nome do órgão, mas é um desses órgãos que, naquele momento, eram importantes para indexação de revista. Então, assim, entende? Assim, foi uma coincidência ali, ficamos 4 dias lá. Então, você acaba fazendo amizade com a pessoa. Então, assim, eu também ia aproveitando tudo que era coisa para poder me ajudar a fazer as coisas, né? Então, por isso que eu digo, eu não fiz sozinha, eu fiz porque eu tive a bênção de encontrar pessoas no dia certo, na hora certa e pessoas certas. Você já discorreu sobre o quanto foi intenso esse período na sua vida, né? Você falou bastante para a gente. Ainda assim, eu pergunto para você, você seria capaz de contar para nós ou selecionar no meio de tantas emoções e de tantas atuações a maior alegria e o maior desafio que você possa ter tido? Olha, o maior desafio, se eu posso dizer assim, foi um desafio interno, justamente por conta das questões das normas científicas. Porque as normas científicas, elas, obviamente, né, hoje não precisa contar para ninguém que não eram feitas por mim, mas algumas pessoas agiam como se fosse eu que estivesse fabricando aquelas normas. Então falavam por que que a BPP não cria suas próprias normas científicas. Então, assim, havia um impasse, uma questão, sabe, eh, de dor da transformação, né? De enfrentamento de uma outra condição, quase que como se a gente, ao aumentar, né, o status da revista, ou modificá-lo para uma revista científica mais elaborada, a gente estivesse negando o que havia antes, e pelo contrário, não, jamais teria sido possível se eu não tivesse encontrado uma revista. Se não tivesse havido um boletim que foi transformado numa revista, eu jamais teria conseguido continuar, porque eu ia estar começando lá atrás. Entende? Então, assim, não dá para negar o valor da estrutura, né? Quem nega o passado não tem futuro, isso é óbvio. Então, para mim, esse foi o maior desafio, porque com isso, eu, claro que tive pessoas que me entenderam muitíssimo mal, teve pessoas que tiveram, assim, reações muito esquisitas, estranhas, como se eu estivesse causando um prejuízo ao universo. Por outro lado, houveram pessoas que me surpreenderam do apoio que me deram.
mas me surpreenderam assim por demais mesmo, né? A própria Leda foi uma pessoa que me deu muito a mão quando era necessário falar uma palavra, e ela, como uma conselheira vitalícia, né, de grande importância, a palavra dela sedimentava muito o meu caminho. Não posso deixar de falar da nossa atual presidente, Marisa Castanho, porque Marisa também foi uma pessoa que prontamente explicava para as pessoas o mundo de exigências que vinha pela nossa frente, pela frente da BPP, que era um mundo científico, né? Pessoas que assim, sem mais, sem menos, a própria Débora, como eu estava dizendo, eu olhava para os olhos dela lá no conselho e o olhinho dela faiscava, assim como quem diz: não liga não, trouxa, é, fica brava não, você vai vencer, vai, vai, vai. Animavam, né? E aí eu também comecei a pegar vamos dizer assim, um gosto, né? Um gosto por buscar nas pessoas algumas coisas que antes eu não buscava, né? Que eu me sentia, às vezes, um pouco deslocada com essa coisa, da crítica, né? Também a gente vai amadurecendo e a crítica começa a mudar de sentido, né? Isso é uma realidade. E conforme também eu aumentando a minha amizade com algumas pessoas, como por exemplo com a Luciana, a, a minha necessidade de proteger aquilo que eu achava que tinha que proteger da revista, antes que ela caísse em mãos de algumas pessoas que infelizmente haviam, e algumas existem ainda, né? Cuja, é, cujo desejo de editar a revista Psicopedagogia não era melhorar a revista Psicopedagogia, mas era vir à frente da revista Psicopedagogia, hum, fazer o seu nome em frente da revista Psicopedagogia. Então, isso me dava muito medo. Foi uma época assim de muita tensão, né? E isso foi um período também muito ruim. Mas, como eu disse, todo o tempo havia aquelas pessoas maravilhosas que estavam ali e que sempre estavam me dando apoio e que estavam me dando força para seguir, para conhecer dentro da BPP e fora da BPP também. Então, eu acho que os desafios e as alegrias andaram par a par, viu? E hoje, Irene, olhando para a revista, né, depois de nós discorrermos aqui sobre o passado, vermos a sua emoção, termos a consciência da revista que se tem hoje, o que você pensa? Olha, eu penso, valeu todo o sacrifício, valeu todos os domingos, valeu todas as brigas, valeu todas as inimizades que naquele momento eu criei, as amizades também, valeu tudo, tudo valeu, sabe? Porque a revista frutificou. E o que eu sinto quando eu penso na revista, eu demorei esses dias quando eu recebi de vocês, né, esse roteiro, porque eu queria uma palavra que definisse exatamente o que eu sinto. E eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho de um trabalho que foi feito por uma equipe enorme de pessoas que mal se conheciam, por pessoas que tinham pensamentos diferentes, objetivos diferentes, mas que, a certo momento, confiaram em mim. E o simples fato de ter confiado em mim fez com que eu me desdobrasse em fazer o melhor possível. E o meu melhor possível é um melhor possível muito simples. Claro que não é o melhor possível do mundo, é muito simples, mas foi feito com grande, grande amor e grande empenho. Então, eu acredito que isso me traz essa sensação de orgulho. E quando eu falo com a Luciana, ou quando eu vejo, por exemplo, hoje alguma citação da revista, eu tenho aqui dentro assim um calorzinho, sabe, um orgulho, me dá vontade de ligar para a Luciana e falar oi, porque é isso que eu sinto, sabe? Ela tá lá tomando conta, ela tá lá, ela sabe que ela pode contar comigo de manhã, de tarde, de noite, no inverno, no verão. Porque ela precisar, ela vai poder contar comigo, assim como a Débora também pôde contar comigo, né? Assim como todo mundo da BPP sempre vai poder contar comigo, porque a gente faz parte de uma família praticamente ali, né? E a gente não consegue, é,
a gente não consegue não querer o melhor para a BPP. A gente só fica triste quando a gente vê que não é o melhor que está acontecendo. Irene, o seu trabalho afirmou a revista como referência científica e abriu caminhos sólidos para quem veio depois. Nós temos que agradecer por isso e agradecer também no dia de hoje, nesse podcast, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a vocês e digo assim, obrigada, no sentido mais profundo dessa palavra. O processo continua e agora é tempo de continuidade e de conquistas. E essa continuidade e conquistas nesse processo ficou na história por conta da Débora, a Débora Silva Castro Pereira, que é doutora e mestre em educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, é psicopedagoga e pedagoga, conselheira vitalícia da BPP Seção Bahia, autora de vários artigos e capítulos sobre aprendizagem, sobre psicopedagogia, publicados em revistas e livros na área de psicopedagogia. Débora, que bom que você veio para contar para a gente como foi essa continuidade, a sua contribuição. Nós sabemos que a sua atuação, ela trouxe continuidade firme e conquistas significativas à revista. Você chega em 2017 e dá continuidade a um processo já robusto, mas cheio ainda de novos desafios. Então eu pergunto para você contar para os nossos ouvintes, Débora, como foi receber uma revista já consolidada e ao mesmo tempo cheia de demandas contemporâneas? Bom, boa noite a todos vocês. Para mim é um prazer muito grande estar falando sobre essa revista e dizer que agradecer esse convite, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito contente, porque estaria ao lado de vocês, que construíram a revista e que continuam construindo. Eu fui pega de surpresa, né? Nessa essa história, mas quando eu comecei na BPP Nacional, em 1999, na gestão da Nívia, então eu já conhecia a revista. O boletim eu não tive a oportunidade de vivenciar, mas eu conhecia a revista Psicopedagogia. Era uma revista simples, mas com muita força de vontade de caminhar, com muito desejo de seguir em frente e com muito trabalho também. Eu acho que todas nós, e vamos continuar os outros que vierem, somos desbravadores. Nós vamos continuar desbravando e abrindo caminhos dentro da psicopedagogia, que é o que a gente pretende, né? O nosso, como Irene falou, o nosso objetivo é a psicopedagogia. O nosso objetivo é ver a psicopedagogia bem e ver a nossa associação crescendo cada vez mais. Esse crescimento ele se impõe pela própria revista. A revista hoje é uma potência dentro do, do mundo psicopedagógico. E lá, naquele tempo, eu via aquela revista e amava a revista. E tinha todas elas, e lia todas elas. Eram momentos de reconstrução, de aprendizagem. A gente estava lá, eu estava lá começando, era conselheira na época. E fiquei conselheira a vida inteira, né? Até 2019, participando de tudo. Quando a revista veio para a mão de Irene,
que era vice-presidente de Maria Cecília Gasparian. Então, a gente começou a perceber que a revista estava tomando um outro rumo. E começou a perceber que era o rumo certo que ela tinha que tomar. Mas não foi fácil. O que eu presenciei durante todas as sessões com relação à revista eram coisas que a gente respirava fundo e seguia. Irene foi uma batalhadora. Irene lutou com unhas e dentes, se a gente pode usar essa expressão, para que essa revista chegasse ao patamar que chegou hoje. Então, Irene, o nosso agradecimento ao seu empenho, a Leda, porque deu pontapé inicial, né, com o boletim. E você, depois, quando assumiu toda essa luta e toda a guerra que você vivenciou, né, e que não desistiu, e foi ótimo, não desistiu, seguir em frente. Era realmente muito difícil as pessoas entenderem a necessidade e a importância de uma cientificidade dentro de um periódico. Mas você conseguiu. Você não parou, você não desistiu, você seguiu em frente. E é como você disse, eu estava lá presente, em todos os momentos. Eu sempre fui uma pessoa presente e presenciei todos os seus momentos de ascensão, de preocupação, não é? De, às vezes, impedimento seu não, porque você nunca, nada não te impedia, mas que as pessoas pretendiam, não é, impedir que tudo aquilo acontecesse. Mas você foi firme, você não deixou as coisas acontecerem do jeito que não podiam acontecer, e você seguiu em frente. Então, eu acho que a gente tem muito que agradecer a você. Aonde nós chegamos, chegamos porque você nos permitiu chegar. Você foi, assim, a mola propulsora desse trabalho que hoje Luciana desempenha como, não sei se foi Leda, você que falou, com muita maestria. Então, a minha passagem pela revista foi também de muita preocupação e muito orgulho. Mas eu sabia que era muita responsabilidade. Pegar uma revista vinda de Irene, do jeito que ela trazia a revista, manter essa revista, e disse, bom, eu posso não fazer, sei lá, grandes coisas, mas eu vou dar o melhor de mim. E também não posso voltar atrás nem deixar a revista cair. Eu tenho que manter o padrão dessa revista como eu achei. E foi isso que eu pretendi fazer, né? E isso que eu tentei, né, fazer. E tenho muito orgulho disso também, Irene, porque aprendi muita coisa. Agradecer a você o apoio, né? A Luciana como presidente na época. Eu já vinha de uma diretoria de Luciana, que foi a primeira gestão, então, e a gente já se conhecia há muito tempo, porque a gente fez um grupo, conselho era um grupo, né? E a gente se compôs, né? Dentro desse grupo e se impôs dentro desse grupo, como profissionais e como psicopedagogos, que luta pela psicopedagogia no Brasil. Então, essa proposta, ela ficava muito na minha cabeça, né? A gente tem que caminhar, a gente tem que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que dar continuidade. E foi isso que eu pretendi durante esse período, aprendendo lá, desde quando eu peguei a revista, simples, bonitinha, agradável de ler, mas ainda não tinha a cientificidade que precisava. Foi o que Irene trouxe para a nossa revista. Débora, no período de 2017 a 2019, houve um marco em termos de indexação, o Qualis A3. O que representou para você essa conquista? Não é para mim, é para a psicopedagogia. Não é para mim, é para a BPP.
Nós todos ganhamos com isso. A gente sabe que a avaliação ela dura um quadriênio. E esse quadriênio, essa avaliação da revista, ela começou em 2017 e foi até 2020. Então, pegou toda a minha gestão e um pouco do início da gestão de Luciana como editora. Então, isso foi muito bom, isso me fortaleceu, porque fez ver que alguma coisa boa estava acontecendo naquele momento, porque foi lá que surgiu o A3, né? O Qualis A3. O A3 se consolidou em 2021, mas para que pudesse ser consolidado, percorreu um caminho, 2017 a 2020. E isso fez com que a gente procurasse fazer mais do que a gente pensava que seria fazer, né? E nós fizemos. E E nessa houve época, desafios editoriais, não houve, sim, Débora? sim, sim, sim. Luciana me ajudou muito nisso aí, porque quando ela me disse assim, eu entrei com um susto. Luciana me disse assim, Débora, nessa gestão você vai ficar com a editoria. Eu disse, como? Com a editoração de revistas? Como? Ela disse, não, vai. Eu disse, mas Luciana, não tem mais, é você. Então, a Irene já tinha confabulado com a Luciana já tinha confabulado com a Irene, então eu não tive jeito, né? Eu digo, não, tá bom, vamos nessa. Mas eu tive muita ajuda, muita ajuda. Lá eu percebi, aprendi muita coisa. Nós tivemos a ajuda daquele nosso revisor, que é o Brandal também. A gente não pode esquecer o suporte que ele dá para a revista. E ele me deu muito suporte naquela época. Os pareceristas também. Eu trouxe mais alguns, não é? Nós trouxemos mais alguns de âmbito nacional, de âmbito internacional. Nós trouxemos também artigos de âmbito nacional e internacional naquele momento. Então, eu tentei manter, né, o Luciana dentro da gestão, nós tentamos manter o estilo, a proposta, o equilíbrio e a força da revista. Então, nós caminhamos. Eu acho que a gente caminha quando está junto, né? Então, eu não caminhei sozinha. Ainda assim, Débora, qual você acredita que tenha sido a sua maior contribuição nesse processo? Eu sei lá, eu acho que foi tanta coisa que isso contribuiu, que eu contribuí. Foi tanta gente que contribuiu comigo, que a contribuição foi coletiva, não fui eu sozinha. Eu contribuí junto com aqueles que trouxeram os artigos, com aqueles que elaboraram os pareceres. Eu contribuí com a gestão de Luciana, dando a ela esse suporte com a revista, né? A editoria da revista. Então, acho que a contribuição foi coletiva, né? Eu fiz parte disso e tenho muito orgulho e aprendi muito e hoje eu fico muito feliz de ter assumido, né? No início eu assumi do susto, mas depois eu acostumei e fui andando, né? Foi bom demais. Obrigada, Débora. A sua contribuição fez com que a revista fosse como ela está hoje, forte e respeitada. Nós agradecemos a você, a sua participação nesse processo todo e a sua participação nesse podcast de hoje. Muito Eu que obrigada. agradeço a vocês esse convite e agradeço mais uma vez a Irene, a Leda que trouxe o boletim, né? Irene que deu toda essa força e trouxe essa bagagem, né, para a revista. E a Luciana, que continua hoje, né, firme. Cada vez eu vejo a revista com outros olhos. Cada vez eu vejo a revista melhor. Cada vez eu vejo a revista mais forte, né? Mais poderosa, né? Assim, digamos, trazendo para a BPP e para a psicopedagogia um caminho que é um caminho de força e coragem. Nós somos muito corajosas. Nós todas, psicopedagogas,
e nós, em particular, que assumimos essa estrada, esse caminho, nós somos muito corajosas. Eu dou parabéns a todas vocês que estão presentes e que fizeram com que nós chegássemos ao patamar que chegamos. Obrigada por tudo, foi um prazer enorme estar aqui contribuindo e dizendo um pouquinho da minha atuação, do meu trabalho nessa revista que a gente ama muito. A gente que conviveu com ela, a gente ama muito. Obrigada. Nós chegamos agora na época da modernização e do futuro, da continuidade, à modernidade, a uma nova era digital. E para falar sobre esta nova etapa, nós convidamos a Luciana Barros, que é mestra em educação e graduada em pedagogia pela UFG, tem especialização em psicopedagogia na PUC Goiás, psicopedagogia clínica pelo EPSIBA na Argentina, coordenadora de especialização em psicopedagogia na PUC de Goiás, conselheira vitalícia da BPP e atual editora da revista Psicopedagogia no período de 2020 até 2025, os dias atuais. Luciana, é um prazer tê-la aqui. A sua dedicação recente, ela tem ampliado horizontes e tem modernizado, trazido um ar de modernização que é inevitável, né, nos dias de hoje, a revista. Quando você assume em 2020, o mundo vivia mudanças profundas e a editoração científica também. Seu mandato trouxe expansão e um novo salto tecnológico. Então, Luciana, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho para os ouvintes o que te motivou a assumir a editoria e quais foram as suas primeiras prioridades quando você recebe a revista em 2020. Bom, obrigada, Márcia, pela oportunidade de reunir-me com colegas, as quais tenho um apreço enorme, né? São amigas pessoais, são amigas de trabalho, porque estamos juntas, né? Apesar da distância geográfica, quando o assunto é revista, basta chamar esse grupo e ele está sempre disposto para nos ajudar. É tão importante vivermos momentos como esse. Leda traz a importância da construção coletiva, a força do coletivo. São tantas pessoas trabalhando em prol de um bem comum para a nossa categoria. A responsabilidade só aumenta, né? Mas a contemplação também é o que nos anima a prosseguir. Então, ali em 2020, quando veio o convite da nossa atual presidente, né, Marisa Irene Castanho, para assumir a editoria da revista, foi numa conversa, né, quando ela, depois de eleita a presidente do Conselho Nacional para a Gestão, estava então organizando a sua diretoria e me fez esse convite. Eu havia acabado de terminar o meu mandato também de presidente, e essa escolha dela veio a partir da experiência que a gente já acumulava por ter trabalhado tantos anos ali na diretoria executiva juntas, já em algumas gestões, né? Além disso, meu nome também foi indicado pela Irene, e hoje vendo a Irene receber, né, ela também diz aí na sua fala que a indicação do nome da Irene para assumir a editoria veio de Leda. Eu fico lisonjeada por também Irene ter indicado o meu nome para a atual presidente, né? E aí, diante, mesmo sabendo dos desafios e das responsabilidades que o cargo exige, para mim foi importante naquele momento somar forças ao grupo que então dava continuidade ali à gestão da BPP. Então foi um convite que eu não hesitei,
em recusá-lo, assumir, e falei para a nossa atual presidente Marisa que pudesse contar comigo e que eu faria o meu melhor possível para cuidar do nosso periódico, sabendo o trabalho árduo ao longo de todos esses anos, que hoje se acumulam em 43 anos de publicação ininterrupta da revista. Então, a ideia da responsabilidade de preservar esse patrimônio científico, que já atravessa gerações, foi o que me moveu. Essa foi a minha motivação. Então, diante disso, quando eu assumi, eu fui ali identificando o que era preciso olhar simultaneamente, não perdendo de vista a tradição da revista, mas também vislumbrando as demandas contemporâneas que uma editoração científica requer, né, e requeria naquela época. Então, ali as minhas primeiras prioridades com a revista foi em si essa governança editorial, né? Então, pensar junto a outros editores. Logo fui buscando, né, pessoas conhecidas que editoravam outras revistas, fui me aproximando desse meio científico em si, e vejo hoje que isso foi muito assertivo, porque conhecer essas pessoas que também já trabalhavam com isso era como um alimento para eu querer para a revista Psicopedagogia aquilo que eu via outros colegas conseguindo nos seus periódicos, né? Então, dentro disso, o meu plano de ação ali foi, principalmente, pensar na ampliação da diversidade regional do corpo de pareceristas, atualizar os processos internos, políticas editoriais, o código de ética, né, das boas práticas em publicações científicas, o rigor metodológico nas avaliações. Então, fui trabalhando também para a manutenção daquele ambiente editorial coletivo, onde pareceristas, autores, prestadores de serviços se reconhecessem como parte de uma mesma missão e que nós éramos uma força conjunta para, assim, trabalhar em prol do periódico. Foi assim, então, que nós criamos o Conselho Executivo Editorial da revista, colocando ali pessoas que já haviam pertencido anteriormente, né, a essa função de editor, porque isso é uma prática comum em outros periódicos eletrônicos, principalmente nos periódicos que estão relacionados às universidades, né? Se estabelece esse colegiado para pensar avanços, impasses, apoios e necessidades que vão surgindo, né? Então, em cada etapa, eu contei com o apoio imprescindível da nossa presidente, né, Marisa Irene, com o apoio dos membros do conselho editorial, dos autores, dos pareceristas, dos leitores, dos parceiros técnicos, né, que é a editoração em si, né, que é o corpo coletivo dessa revista. Sem isso, nenhuma transformação se sustenta, né? Então, foi assim, com a ideia de continuidade e, ao mesmo tempo, de renovação, que eu assumi. O propósito era fortalecer a relevância científica. Luciana, você ampliou o corpo de pareceristas nacional e internacionalmente. Você aumentou o alcance da revista, aumentou o número de artigos, e coordenar tudo isso, você já contou um pouquinho como foi. Eu repito a pergunta que eu fiz a Irene, se você, neste processo todo de tanta dedicação, você conseguiria selecionar um ou mais que tenha sido um grande desafio e uma grande alegria. Olha, o desafio é não desistir. Tem muitos momentos que a gente desanima. Por exemplo, quando você envia o artigo para os dois pareceristas e eles não te respondem, você não sabe se eles não vão avaliar, você dá o prazo e dentro daquele prazo de 20, 30 dias não devolvem o artigo, você precisa responder os autores. Então, isso, ao longo do processo, é um desgaste, não posso dizer que não seja. Então, talvez esse seja o maior desafio que eu venho enfrentando nesses últimos anos. Ao mesmo tempo, a alegria de quando
os planos que a gente traça são efetivados. Tá? Por exemplo, pensar novas indexações, né? Nós fizemos mudanças de normas, passamos de Vancouver para as normas APA, e ali fica, será que vai dar certo, não vai dar certo? E aí o pessoal, né, os autores principalmente, vão se enquadrando diante dos das novas diretrizes que são dadas. Isso são respostas que nos confirmam que nós estávamos no caminho certo. Então, a alegria, eu sinto muitas alegrias quando cada vez eu entrego a publicação de uma nova edição. É uma sensação tão confiante, tão animadora de estarmos aí difundindo o conhecimento da psicopedagogia, e uma dessas alegrias eu senti hoje, por exemplo, porque eu acabei de receber hoje a edição 129 para ser publicada. Hoje de manhã eu me comuniquei com a nossa presidente Marisa, dizendo para ela, Marisa, está pronta a revista, né, 129. Então, logo nos próximos dias, ainda essa semana, já estará disponível no site para todos lerem. E a presidente Marisa Irene, juntamente com o Conselho Nacional, decidiu que nessa edição que está aí fechando mais um triênio da ABPP, os associados receberão essa revista impressa também. Isso é uma enorme alegria, que nós possamos fazer chegar, como ciência aberta, ao maior número possível de leitores, de psicopedagogos, de associados, o nosso trabalho. Luciana, nós falamos bastante sobre o percurso, chegamos agora no presente, em 2025, e o futuro está aí se apresentando. Quais os desafios que você consegue prever daqui para frente, ou que você consegue pensar daqui para frente? Olha, eu consigo... Nós vivemos vários desafios, todas nós, né? Faz parte da nossa função viver e enfrentar os desafios e levá-los adiante, né? Então, o que a gente pode pensar para esse futuro, né, é permanecer com essa visão de cada vez mais adentrarmos a área de conhecimento da psicopedagogia, fazendo disso um espaço científico, fazendo disso a difusão do conhecimento da área, sem perder de vista o rigor e a responsabilidade do patrimônio que a revista Psicopedagogia chega. Outro dia ouvi de um dos indexadores, né, que recebeu aí a nossa solicitação de novas indexações, dizer: é admirável ver que uma publicação brasileira, com todos os desafios que se interpõem à produção de conhecimento no nosso país, que uma revista mantida por uma associação tenha 43 anos de história ininterrupta nessa publicação. Então, o que eu quero dizer com isso, que eu quero mostrar para todas as pessoas que publicam conosco, que confiam em nós os seus artigos, é que é importante nós confiarmos, nós entregarmos a credibilidade dos nossos textos à revista Psicopedagogia, porque todas as pessoas que ocupam, que já ocuparam, que vão ocupar a função de editoração da revista, certamente se ocuparão também de preservar a qualidade editorial que vem sendo consolidada por cada pessoa desse coletivo que participa e que faz a psicopedagogia. Hoje nós temos os desafios das plataformas digitais, da inteligência artificial chegando, também já enfrentamos os desafios com plagiamento, e para tudo isso vão se desenvolvendo ferramentas das quais nós temos que usá-las, né, para prevenir e para preservar a qualidade editorial do nosso periódico. Então, enfim, o que eu penso para o futuro da psicopedagogia é que possamos fazer uso das ferramentas disponíveis para tornar a revista cada vez mais sustentável, ampliar a visibilidade dela sem perder essa identidade, adentrarmos cada vez mais essa seara de produção de conhecimento
e sempre alinhado aos princípios e aos preceitos do Conselho Nacional da ABPP, que é o que nos guia a cada tempo. Obrigada, Luciana. O seu período representou um salto para a modernidade, a visibilidade da revista e prepara de fato a revista para uma nova fase. Assim como eu agradeço em nome da BPP, em meu nome como psicopedagoga e de todos os psicopedagogos, todo o seu empenho, sua participação neste processo e no dia de hoje. Muito obrigada, Luciana. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Nós revisitamos uma trajetória construída por muitas mãos em diferentes tempos, marcada por desafios, por conquistas e pela firmeza de um propósito compartilhado. Eu pediria para vocês um minutinho de uma palavra final para os nossos ouvintes, né? Começando pela Leda e vamos seguindo aí as etapas aí da revista Psicopedagogia, tão querida por todas. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, de falar também da minha alegria de ver a exposição das minhas colegas, de Irene, de Débora e de Luciana. Eu gostei muito quando a Irene falou, né, da construção de um arranha-céu. Aí eu fiquei pensando uma coisa importante, porque para a construção de um arranha-céu a gente tem que pensar no alicerce, né? Porque é a base para que você possa construir qualquer outra coisa maior. E eu fico muito orgulhosa de ver que o boletim teve, né, esse desenvolvimento ao longo do tempo. E eu só posso agradecer e dizer que eu me sinto muito honrada e muito feliz de ver o que vocês fizeram da sementinha. E agradecer também a Márcia, né, a calorosa, o caloroso acolhimento aqui, e dizer que eu estou muito satisfeita de ver como a revista cresceu, né, ao longo desse tempo. De fato, uma revista científica ter 43 anos sem interrupção, né, de números é alguma coisa para a gente ter muito orgulho, porque é muito difícil, trabalhoso e requer realmente, né, um envolvimento e um apaixonamento por aquilo que a gente faz. Muito obrigada, queridas. Irene, a palavra é sua. Olha, depois a gente está aqui ouvindo, né? A gente acaba se lembrando de algumas coisas que a gente deixou passar, que não pode deixar passar, que é o agradecimento àqueles que foram os primeiros autores que confiaram na gente, embora a revista não tivesse indexação alguma, mas que confiaram, e todos eles doutores, todos eles podendo publicar em revistas que dariam para eles mais prestígio, mas que por uma questão de simpatia à psicopedagogia, não só à profissão, como também à revista e como à BPP, respeito ao trabalho que eles estavam vendo que a gente fazia, né? Nós todas fazíamos um trabalho em prol mesmo de algo que estava querendo crescer, aquele apoio assim incrível que a gente recebeu de algumas pessoas que se transformaram até ao longo do tempo em amigos e que a gente não pode deixar de citar, né? Eu quero também agradecer aos pareceristas, porque como disse a Luciana, eles são a causa tanto do nosso regime como da nossa engorda, né? Porque quando a gente fica toda confiante, está mandando, tá bem. De repente eles não mandam mais nada e a gente começa a comer hambúrguer em vez de almoçar, né? Porque começa a dar uma loucura na cabeça da gente, uma coisa que não vai sair e a gente não tem o que fazer, porque a gente não vai poder publicar sem eles, né?
Mas assim, eu agradeço, porque eles tornaram a gente mais resiliente, muito mais resiliente perante a vida, né? Porque é difícil você ficar esperando. E também tem algumas pessoas, né, que trabalharam durante esse processo, ajudando a gente a colher artigos, né? Pessoas de faculdades, de universidades, que foram muito amigas, que foram muito conselheiras e que ajudaram bastante, e que eu acho que deviam ficar no registro desse podcast, que são pessoas que, sem elas, o caminho teria sido ainda mais difícil e não teria sido tão fácil a gente ter chegado até aqui. Agradeço de todo o meu coração a Leda, a Débora, a Luciana, e espero que uma próxima ocasião que a gente estiver juntas, a gente tenha muito mais coisas muito boas para trocar. Muito obrigada. Débora, Eu quero agradecer esse momento, foi muito rico, foi bom estar com vocês todas, ver essas carinhas mesmo de longe, é tão bom a gente se ver e dizer que é, é muito gratificante você participar de um grupo que luta pelo mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma dedicação e desejo de seguir em frente. Nós sempre somos essas pessoas que dizemos a nós mesmas e a todos que estão à nossa volta, principalmente na psicopedagogia: vamos em frente, nós vamos conseguir, nós vamos fazer. Então, nós somos sempre assim. Eu comecei a beber essa história desde lá do começo, né, da psicopedagogia, quando eu me vi psicopedagoga dentro do Conselho Nacional de Psicopedagogia, os estaduais também. Eles são uma fonte de riqueza e de crescimento e de aprendizagem. Então, como Luciana disse, é o conselho que nos dá suporte e que nos dá apoio para nossas decisões. E quero parabenizar mais uma vez a Luciana por todo esse empenho e por tudo isso que ela vem fazendo em prol da nossa revista. Porque, como já dissemos, não é muito fácil você manter uma revista sem interrupção, do jeito que mantemos, né? Que mantivemos e que mantemos até agora. E acredito que vamos continuar assim. Eu só tenho que agradecer a possibilidade que vocês deram de participar desse processo da construção da revista Psicopedagogia. Foi muito bom, foi muito rico, e eu me sinto muito honrada de ter participado de estar nesse momento com vocês. Obrigada por tudo, pelo apoio de sempre, e estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada, foi bom estar aqui. obrigada, Débora. Luciana, Eu, como considerações, eu quero reiterar que a revista é um todo formado pela soma das partes, né? Então, a necessidade de conciliar a atual gestão da revista com o Conselho Nacional da BPP é parte primordial para que a revista continue avançando. Assim como essa interlocução com autores, com pareceristas, com leitores, com os prestadores de serviço. É toda uma engrenagem que mantém a revista viva, estável e em evolução. Eu acredito que o futuro da psicopedagogia vai ser tão sólido quanto a nossa capacidade de preservar esses pilares, né, de continuar avançando com responsabilidade, com visão de longo prazo. Essa continuidade associada a essa capacidade de renovação certamente vai garantir essa relevância científica e institucional que a revista já alcançou. E é nesse sentido que eu encerro agradecendo a Leda por ter começado, pela coragem, pela bravura de ter começado. Você, para mim, representa o respeito à história da psicopedagogia e da revista que hoje nós temos na BPP. A Irene, para mim, é o modelo de gestão editorial. Muito obrigada, Irene, por tudo que você fez, por tudo que você atravessou no período de sua gestão. E a Débora, eu vou agradecer a louvável companhia
em tantos momentos de descontração e de impasses que a gente vivia ali juntas, a Débora, enquanto estávamos aí trabalhando. Então, muito obrigada por serem inspiração, por serem juntas. Todas as vezes que eu chamei, vocês nunca se recusaram a apoiar, a ajudar a pensar, a ver quais caminhos nós tínhamos para ir adiante. E que venham mais 45 anos da ABPP, mais 43 anos da revista Psicopedagogia. Márcia, muito obrigada pela disponibilidade de nos guiar aqui nesse trabalho de hoje. Obrigada, Luciana. E eu queria dizer que os agradecimentos, todos os agradecimentos que já foram feitos entre vocês, de mim para vocês, não são suficientes. Mas ainda assim, eu gostaria, nesse finalzinho, de agradecer mais uma vez, e mais do que isso, de honrar esse compromisso que vocês tiveram da construção deste patrimônio científico que é a revista Psicopedagogia e a nossa associação, a BPP. Nós esperamos que os próximos anos sejam de continuidade, de expansão e de reconhecimento, e que a revista Psicopedagogia siga cumprindo a sua missão, que é de difundir conhecimento, de impulsionar pesquisa e de fortalecer a psicopedagogia. Aos psicopedagogos e psicopedagogas, aos profissionais de áreas afins, ao público que nos ouve, nós agradecemos pela companhia e aguardamos vocês na próxima edição do programa Psicopedagogia em Foco. Muito obrigada a todos.